A paz de Jesus. Então nós vamos ter esse nosso momento dividido em algumas partes. Nós vamos ter primeiro um testemunho de uma pessoa que fez uma experiência na adoração e que gostaria de compartilhar com a comunidade. Nós vamos ter um momento formativo. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenham a bondade de assentar-se nesse momento. Quero chamar a nossa irmã para o seu testemunho. Por favor, se apresente e com o seu testemunho edifique a nossa comunidade. Amém? Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Todos aqui eu acredito que já me conheçam, né? Meu nome é Luciana e eu vou apresentar uma graça recebida. Uma graça recebida no Sou do Céu. Eu coloquei no celular para eu não esquecer, tá? Só um minuto. Mas não começou no Sou do Céu. Já tem um tempo que Deus vem tocando meu coração e eu simplesmente deixando ele de escanteio, né? Como eu conversei com a Solange, quando eu procurei ela, eu já participei, já servia, né, em outra comunidade, mas depois de um tempo na minha juventude, eu comecei a ficar só na plateia. Depois que a minha filha nasceu, eu senti a necessidade de retomar, né, a servir a Deus. E a cada dia isso ia me aflorindo mais. Eu senti essa necessidade. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu ainda me sinto que não estou preparada. E eu pedi para que ele me desse uma noção, me mostrasse como que eu poderia estar iniciando. E num dia, numa pregação, aqui mesmo na paróquia, o padre Marcelo, na pregação, chamou algumas pessoas para olharem Cristo, e eu senti no meu coração, Deus, você está falando comigo, mas eu não me manifestei, eu fiquei quietinha. E aí o padre Marcelo disse, adoração, gente, é para as pessoas que pecam, é para pecadores. E eu falei, pronto, é para mim. E aí eu vim sentir o amor de Deus. E disso, eu procurei a Solange para participar e pegar um horário, né? Ser coordenadora de horário na adoração. E um certo dia ela me chamou para também participar na intercessão do Sou do Céu. Eu falei, Solange, será que eu vou? Ela, vamos. Então vamos. E aí eu fui na sexta-feira, fui no sábado e fui no domingo. Muito gostoso, gostei, foi uma experiência excepcional. Não sei como explicar para vocês como que foi essa experiência, foi grandiosa. Porém, não foi só isso. No domingo à tarde, na capela, um rapaz chamado Wesley, da igreja de Ji-Paraná, da Renovação Carismática, ele chegou para fazer uma oração pelos intercessores do Sou do Céu e para os adoradores. Eu não sei se aqui alguém estava no dia, a Solange estava.
E aí esse rapaz, ele fez adoração para todos. E um certo momento ele disse assim: eu estou sentindo que fizeram maldade muito grande numa família de uma pessoa que está aqui presente. Na hora eu me arrepiei. Só que eu não me manifestei de novo. Eu fiquei na minha, não me manifestei. Aí ele falou assim: mas não é para essa pessoa, é para a família dessa pessoa. Aí eu me arrepiei de novo, porque já aconteceu fatos na minha família que me levaram a ter certeza. Então eu guardei isso para mim. Só que ele disse: quem quiser não se manifestar, pode se ajoelhar que eu vou fazer uma oração para vocês. E eu fui. Ele fez a adoração e ele disse assim para mim: hoje está repreendido toda a maldade que fizeram com a sua família. E nesse momento, o Espírito Santo repousou em mim. Então isso foi a grandiosidade que eu senti. Se eu imaginei que estar ali participando do Sou do Céu, na intercessão, na adoração, foi uma coisa grandiosa, naquele momento foi melhor ainda. E não foi só isso. Isso foi no domingo à tarde, após o almoço. Cheguei em casa, contei para o meu esposo o que tinha acontecido. E no outro dia eu fui visitar minha mãe para contar o que tinha acontecido, né? A graça que eu recebi ali. E minha mãe falou assim: Luciana, nesse horário eu quase morri engasgada. O Pedro estava perto de mim e eu pedi para ele: vai chamar alguém lá na rua para me socorrer. E minha mãe disse que ela já não estava enxergando nada mais na frente dela. Só que eu não contei para ela isso. Eu fui assimilar isso no outro dia. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira eu tive coragem de falar para ela: mãe, aconteceu isso lá no Sou do Céu. E no primeiro momento ela não acreditou, né? Não sei se o abalo de tudo que aconteceu, ela não acreditou. Falei: beleza, eu sei o que eu senti, sei o que eu vivi. E eu estou compartilhando com a senhora, porque eu sei do que aconteceu na nossa família. E aí passou-se 2 meses. Quando chegou no Natal, ela chegou em mim e falou: Luciana, depois daquele dia que eu quase morri engasgada, eu não estou passando mal na hora de eu dormir. Então eu acredito que foi esse livramento que você teve lá no Sou do Céu. Então toda a minha trajetória que eu tive, de Deus me chamando, Padre Marcelo orientando, e eu ainda sendo resistente, Deus ali, Ele me mostrou que eu estou no lugar certo e que é para eu continuar. Então eu estou aqui hoje passando para vocês que realmente aconteceu, e assim foi uma graça recebida. E eu fico lisonjeada, eu agradeço muito o convite, né, tanto da Solange quanto do Padre Marcelo, porque às vezes a gente está aí na plateia, quer participar e não sabe como começar. Tem vergonha, às vezes está sem jeito, mas às vezes na própria pregação, o padre, os irmãos ou qualquer outra pessoa que esteja também testemunhando, ela está ali, né, te chamando. Deus usa as pessoas também para mostrar para vocês, tá? É isso, muito obrigada. Amém. É uma alegria ouvir um testemunho como esse, que indica que estamos no caminho certo, que aquele chamado que Deus nos fez é confirmado e a nossa fé cada vez mais é comprovada. Então nesse momento nós vamos nos preparar para essa formação, porque nós temos alguns temas para tratar. Então nós somos adoradores. Esse é o chamado que Deus nos fez. Um dia Jesus tocou o nosso coração de tal maneira que nós entendemos: o meu lugar é estar aos pés do Senhor.
O meu lugar é fazer essa experiência de discípulo que se coloca diante do Mestre e experimenta dele amor e misericórdia. Acredito que muitos de vocês que estão aqui têm testemunhos semelhantes a esse para um dia nos contar, ou até mesmo testemunhos que está no segredo do seu coração, mas que o Senhor sabe. E isso te sustenta, porque não há dúvida de que de alguma forma Deus te chamou, Deus te tocou. Eu quero iniciar com vocês a partir do livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, ele dá a base para a nossa espiritualidade da copiosa redenção. Santo Afonso é um grande mestre da vida espiritual, um doutor da igreja, e os ensinamentos dele são muito atuais. Este livro que está aqui comigo, A Prática do Amor a Jesus Cristo, este é um dos livros mais fantásticos que Santo Afonso escreveu. Ele escreveu muita coisa boa, mas a prática do amor a Jesus Cristo nos prepara para viver realmente com esse coração de discípulo, de amor ao Senhor. Ele começa este livro, a primeira frase desse livro, que a salvação consiste, diz Santo Afonso, em amar a Jesus Cristo. A nossa salvação, aquilo que nós buscamos, consiste nisso, amar a Jesus Cristo. E uma das maneiras de amar a Jesus Cristo, aquilo que ele vai tratar no capítulo 8, é a oração, a vida de oração. Primeiro, Santo Afonso vai dizer que aquele que ora, ou aquele que reza, se salva. Quem não reza, se condena. Porque para Santo Afonso, a oração significa relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Para Santo Afonso, a oração não é apenas eu me colocar diante de Deus para pedir, para falar. Ele até mesmo diz que diante de Deus nós não precisamos usar muitas palavras, semelhante àquilo que Jesus diz no Evangelho em Mateus, ao nos orientar que quando precisamos falar com Deus, não sejamos como os pagãos que repetem tantas palavras, mas que possamos no secreto do nosso coração, da nossa vida, falar ao Pai. E Santo Afonso pensa a vida de oração nessa linha, a linha de intimidade com Deus, de relacionamento, coração com coração. E esta é a experiência que nós fazemos na adoração. Existe no sacrário o coração de Jesus que pulsa de amor e de misericórdia por cada um de nós. E existe ali o nosso coração que pulsa vida, que pulsa necessidade de Deus, que deseja ser amado. E este encontro de dois corações é capaz de gerar a vida para a eternidade. Por isso que aquele que reza se salva, porque já se insere numa dinâmica de eternidade, de céu. Quando eu estou na adoração, eu já experimento o céu. Para Santo Afonso, deixar a vida de oração é também deixar de amar a Jesus Cristo, porque, como eu disse, a base da vida de oração, da vida com Deus, é o relacionamento, é a intimidade. E olha que bonita essa frase que ele diz: quem se mantém no caminho da adoração, ainda que tarde, uma hora chega. E aí nós podemos perceber que quantas coisas nós temos esperado de Deus, e situações que demoram, que ainda não chegaram, mas a fé nos leva a acreditar que esta hora vai chegar, que Deus vai olhar, que Deus já está cuidando, que Deus não entregou agora, porque Ele sabe qual é o melhor momento para nós. E a oração, ela nos ajuda a viver esta espera,
que é muito diferente da ansiedade, é a esperança. Se nós queremos combater o estado de ansiedade que muitas vezes vem e se faz presente na nossa vida, é com esperança. A esperança que nasce de uma atitude de fé, a esperança que nasce daquela certeza de que eu ainda não vejo, de que eu ainda não vislumbro, mas que Deus fará, que Deus está cuidando de tudo, e eu não tenho como olhar a maneira como Deus olha. De repente eu estou pedindo por uma situação, como é o exemplo da nossa irmã, e Deus está cuidando de um livramento lá na minha casa, que eu não estava lá, que eu nem sabia daquela necessidade, mas Deus já tinha enviado um anjo para cuidar daquela situação, somente porque a minha atitude era de adorador, de estar diante do altar. Então esta hora chega, e quando chega esta hora, isso que é o mais bonito, é saber que não veio por nós, que não veio pelas nossas forças, mas veio por graça de Deus. E quando vem por graça de Deus, Efésios 3:20, vem um infinitamente mais daquilo que ousamos dizer, daquilo que ousamos esperar. Aquilo que Deus tem para mim e para você é infinitamente mais. Quando você se coloca na adoração, você olha para Jesus no Santíssimo Sacramento, esteja diante dele com esta certeza no coração: Ele me dará um infinitamente mais do que eu ouso pedir, do que eu ouso esperar. E esta certeza que nutre a fé, a esperança, e que combate também todo estado de ansiedade, de medo e de insegurança. Isso também nos ajuda a equilibrar as nossas emoções. Por isso que a adoração é um exercício que equilibra as nossas emoções. O silêncio do sacrário, aquele ambiente da capela que tem uma unção própria, tudo isso favorece para que o nosso estado de ânimo se acalme e para que ali flua o nosso homem interior. E o homem interior é aquele moldado, resgatado por Jesus Cristo. Por isso que a adoração, ela nos leva a esta experiência de intimidade. Por fim, ainda com Santo Afonso, eu quero dizer que a alma que deixa a oração é como se pusesse a si mesma no inferno, só que aí sem a necessidade dos demônios. Ele é bem radical quando lhe diz isso, que deixar a oração é se colocar já no inferno, e isso não dá trabalho nenhum para o demônio, justamente porque quebra o vínculo de intimidade, quebra o relacionamento com Deus. E quando nós não estamos num relacionamento com Deus, quando não temos a nossa vida no altar de Deus, nós já não estamos mais vivendo nessa dimensão do céu, nessa realidade da eternidade. E até mesmo viver apoiado na realidade deste mundo, deste tempo, é também caminhar por uma situação de inferno. Não somente o inferno que traz a condenação, mas o inferno que aprisiona a alma, que nos distancia de Deus, que tira o sentido da nossa vida. E nesse caso é quando o estado de depressão nos visita, a tristeza profunda, a falta de sentido, a falta de ânimo, a falta de alegria, de olhar a vida como algo cansativo, pesado, porque falta razões para viver. E nós que somos cristãos, temos uma razão para viver, temos um sentido para essa existência, que é o próprio Jesus Cristo. Como diz a palavra, quis Deus que em Jesus Cristo Ele reconciliasse consigo mesmo todo homem e toda mulher, trazendo ao homem e à mulher uma nova vida. Quando você está na adoração, você está diante daquele mesmo que para Nicodemos disse: se você quer, você precisa nascer de novo.
Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa fazer esta experiência de transformação interior. Às vezes os estados de tristeza e de depressão que muitas vezes percebemos em nossa vida, é porque isso se tornou um hábito, um costume, faz parte de nós. Mas isso não faz parte da vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus para mim e para você é sempre a alegria, sempre vai gerar paz, sempre vai gerar ânimo e consolo espiritual. Na vida de adorador, são estas virtudes que você vai conquistando: paz interior, ânimo, consolo espiritual, alegria. E tudo isso, atrelado à fé, combate todo estado de dor, de angústia, de cansaço físico, mental e espiritual. A vida somente pelas nossas forças humanas, ou a vida apoiada na realidade deste mundo, ou da forma que a sociedade se organiza, nunca vai preencher esta necessidade que temos do infinito. Por isso, na adoração, nós encontramos sentido, e vai dizer o nosso fundador, Padre Wilton, que na adoração, todos os caminhos da nossa vida se encontram. Se você está angustiado, vá na adoração. Se você está triste, vá na adoração. Se você se sente desanimado, vá na adoração. Se está sem forças, vá na adoração. E ali deixe que aquele que um dia prometeu: tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Essa promessa que o Senhor faz no Evangelho, ela é tão real quanto há 2000 anos atrás. E quando nos colocamos na adoração, mais uma vez, Ele renova essa promessa. Mais uma vez, essa verdade é para mim e para você. Por isso, mesmo quando não queremos, é nesse dia que precisamos vir para a adoração. Porque é nesta oração, do esforço, do cansaço, da dor, de quando você se coloca à prova, é neste momento que a sua oração se torna verdadeira. Porque ali você não está adorando o Senhor porque está sentindo algum consolo na tua alma. Você não está adorando o Senhor porque Ele te gratifica. Você está adorando o Senhor porque encontra nele verdade, porque encontra nele vida, e não há outro caminho fora dele. E essa é a oração mais verdadeira. Aquilo que a nossa irmã também disse: a adoração não é para aqueles que estão prontos, para aqueles que estão curados, para aqueles que não têm problema. A adoração é para aqueles que precisam do Senhor. E em Jesus, na Eucaristia, está o médico e o remédio de nossas almas. E está aquele que nos cura, nos liberta, que dá sentido, que revigora. Por isso que eu iniciei dizendo: cada um de vocês tem um testemunho de adorador para dar. Mesmo que seja no silêncio do teu coração, ouve já resposta de Deus na tua vida. A partir do carisma da copiosa redenção, quero compartilhar com vocês algumas atitudes de um adorador. O Padre Wilton, quando escreve o nosso carisma, ele quer preparar adoradores. A base do nosso carisma, da nossa consagração de vida na copiosa redenção, é a adoração. E o Padre Wilton vai dizer 7 atitudes da pessoa que assume este estilo de vida, este chamado do Senhor para a adoração. O Padre Wilton chama a atitude de adorador como um chamado exigente. É um chamado exigente, ser fiel e perseverar na adoração. Ao ponto que ele diz: aquele que persevera e é fiel na adoração,
está pronto para enfrentar qualquer desafio. É uma prova de fogo, justamente porque existem momentos que nós não estamos prontos ou não queremos de fato adorar. Os nossos afetos, a nossa vontade está ferida a tal ponto que naquele momento não queremos. Mas é nesta hora que a adoração se torna desafio, que a sua fé é provada e comprovada, que você se prepara daí para assumir qualquer realidade nesta vida, porque ali o Espírito venceu a carne, a fé venceu o desespero, a esperança venceu toda angústia, e ali a graça de Deus começa a acontecer e a trabalhar na tua vida. O Padre Hilton vai dizer que sempre devemos lutar para não facilitar em função da nossa necessidade de comodismo, de bem-estar. Sempre haverá luta, mas a certeza é de que a partir desta luta há vitória, a partir desta luta há consolo de Deus. E aí, sempre será este o maior desafio, é ser um testemunho de verdadeiro adorador. Aqui nós já entramos numa dimensão do carisma, em que a adoração deve nos transformar, a adoração deve nos restaurar, nos fazer homens e mulheres novos. E é neste momento que nós começamos a entender que primeiro, quem adora, ama. E o Padre Hilton diz: se ao sair da adoração, você não ama os seus irmãos, esta adoração não serviu para nada, talvez aumentou ainda mais o seu orgulho. A primeira atitude de um adorador é amar, a adoração que transforma o nosso coração. É nesta hora que o Senhor cumpre a promessa de Ezequiel: tirarei do vosso peito um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, coração que é capaz de amar, coração que é capaz de se colocar no lugar do outro, coração que dá testemunho, porque na adoração nós adoramos o amor, e não tem como sair da adoração sem ser tocado por este amor, a não ser que naquele momento de adoração não estava a fé, não estava a esperança, mas estava o nosso orgulho nos guiando. Esse é um grande perigo e é uma grande tentação que até mesmo o inimigo de Deus usa para nos tirar deste caminho de fé e de intimidade. O segundo ponto é que quem adora serve. E se tantas adorações não tornar o nosso coração pleno do desejo de servir, de se doar, uma característica que deve ser forte e nos acompanhar no nosso caráter, é o servir com alegria. Isso é uma marca muito grande na copiosa redenção. Por isso que às vezes quem olha para nós na copiosa redenção, vê uma comunidade de pessoas muito dadas, alegres, riem de qualquer coisa, e quando estão trabalhando juntos, tudo vira festa, porque é uma característica daquele que adora o Senhor, servir com alegria. O servir não é um peso, o servir não é um desafio, o servir já é um momento em que eu posso expressar os efeitos da minha vida com Deus. E este servir principalmente começa naquele que está ao nosso lado, na nossa casa, na nossa comunidade. Às vezes o nosso servir mora no mesmo cômodo que a gente, e aí precisamos encontrar meios de que esse serviço possa expressar também a alegria. Continua no terceiro ponto: quem adora, acolhe e recolhe. Esta atitude de acolher aquele que chega, de acolher a dor do outro, de recolher e apresentar a Deus aquele que se aproxima de nós, com as suas dificuldades, com as suas fragilidades. É neste momento que a nossa vida de adoradores vai assumindo uma dimensão de
intercessores. É um movimento de acolher o outro na sua dor, de recolher o seu sofrimento e de apresentar o Senhor. E neste momento, aquele que apresenta a vida do outro diante do Senhor, renova aquela promessa de Jesus Cristo, de que Ele veio para todos e que para todos tenham vida. Quando eu me coloco nesta atitude de acolhida do outro, eu estou gerando vida para ele, e vida, sempre vida nova. Quando a partir da minha intercessão, o outro encontra um caminho de conversão, ele encontra um caminho de vida nova que o leva para o céu. Então a minha oração tem poder de levar alguém para o céu, de conversão. Por isso que é importante, quando estamos na adoração, rezarmos por aqueles que precisam de conversão, a iniciar da nossa casa, da nossa família, daqueles que são do nosso convívio. Vencer pelo poder da intercessão. Ponto 4. Quem adora morre para si e vive para Deus. A adoração rasga o nosso ser diante daquela fonte de amor, confronta o nosso egoísmo com aquele que não viveu para si, mas que se entregou totalmente como oferta. É na adoração que nós aprendemos a fazer como Jesus, sempre à vontade de Deus. Às vezes tem situações na nossa vida que é difícil acolher, é difícil entender, mas é nesse momento que a adoração nos prepara para fazer a vontade de Deus, com o coração aberto e muitas vezes rasgado, mas diante desse amor de Deus, esse coração rasgado encontra consolo, encontra paz, encontra alívio. Na adoração, eu sempre terei que confrontar o meu egoísmo, o meu ego, com a realidade divina que já habita em mim. E essa é uma realidade que começa a transformar a minha personalidade, o meu jeito de ser. Se muitas vezes eu sou guiado por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acredito, se as coisas sempre precisam ser do meu jeito, é nesse momento que eu sou confrontado com a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que deve então guiar a minha vida, guiar as minhas atitudes, guiar o meu jeito de ser. E quando eu percebo que falta amor, que falta graça, que falta a presença de Deus, porque o egoísmo tem gritado mais forte, é na adoração que eu confronto tudo isso e começo a matar o ego, matar o endeusamento de mim mesmo, para que eu assuma a centralidade de Jesus Cristo em minha vida. Isso já é viver radicalmente o nosso batismo. Pelo batismo é sepultado o homem velho e nasce um novo homem segundo Jesus Cristo, regenerado pela graça. E é nesse momento que o meu coração vai se tornando ainda mais semelhante ao coração de Jesus. Por isso que o ponto 5 vai dizer que quem adora se cristifica, ou seja, se torna um outro Cristo neste mundo, se torna uma página viva do Evangelho. Tem pessoas que não tiveram a oportunidade de se encontrar com a palavra de Deus, e talvez a única palavra de Deus, do Evangelho, que ela será capaz de ler e entender, será a tua vida. Por isso que a adoração nos cristifica, de modo que possamos também traduzir e expressar aquilo que o Senhor nos ensina a partir de sua palavra. Acredito que vocês já estejam percebendo que o carisma da copiosa redenção, ele é um carisma cristocêntrico.
nós aprendemos a ser adoradores a partir de Jesus e estabelecer neste mundo a obra da redenção do Senhor é também a partir de Jesus Cristo. Então, na nossa espiritualidade dos irmãos e irmãs da Copiosa Redenção, quem assume a centralidade da nossa espiritualidade é Cristo. E é esta experiência que nós queremos passar para vocês neste movimento de adoradores aqui da nossa paróquia, ao ponto que possamos sair da adoração e dizer, como Gálatas capítulo 2, já não sou mais eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. É uma nova pessoa, é uma nova criatura. No ponto 6, quem adora se transforma em hóstia oferta. E a adoração faz com que possamos aprender com o Senhor a sermos oferta como Ele. Na adoração eu vou me transformando como pão, como vinho, e ali eu sou também ofertado. Na adoração eu já não me pertenço mais, eu pertenço ao Senhor. Sou um território sagrado, sou solo sagrado, onde Deus vem habitar. Sou um jardim secreto, onde Ele vem contemplar a beleza. Esta é a nossa alma. Na adoração, a nossa alma se torna uma oferta agradável ao Senhor. É a nossa ação de graças. Por isso que viver a adoração é também viver uma experiência mística na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual. O Senhor nos chama para algo muito grande e algo muitas vezes reservado aos santos ao longo da história, mas só pode acessar isso que é tão grande com um coração pequeno, com um coração de criança, como muitas vezes o Senhor diz no Evangelho, porque só um coração pequeno é capaz de acolher a grandeza do mistério de Deus em nós. Por fim, o ponto 7, quem adora é braço de Moisés e coluna da Copiosa Redenção. Aqui está a atitude intercessora de Moisés. Quando Moisés orava com os braços levantados, o povo vencia. Se ele cansava e abaixava os braços, o povo perdia território. E esta atitude de braços levantados, de intercessores, de alma totalmente entregue no altar de Deus, vem nos recordar o quê? Isso, quando eu preparava esse momento, Deus me mostrava claramente que este grupo de adoradores tem sido também um esteio, um sustento na vida desta paróquia, também na vida desta cidade, que talvez calamidades que poderiam ter chegado nesta cidade, não chegaram, não aconteceram, porque aqui existem pessoas que adoram o Senhor, que a maior parte do dia estão diante do Senhor, adorando, intercedendo, e o Senhor tem misericórdia deste povo, tem misericórdia daqueles que não creem, tem misericórdia daqueles que são infiéis, e o Senhor tem sustentado com a graça e com a presença dEle esta cidade, também a partir desses braços adoradores que estão levantados na direção do céu, clamando, rezando por aqueles que não creem, por aqueles que não se colocam na presença de Deus. Então isso é uma tarefa muito importante que o Senhor coloca diante de nós, é também uma missão. Se você que é adorador aqui na paróquia, às vezes sente que faz muito pouco pela vida da igreja, não nutra esse sentimento, porque aquilo que você faz é essencial. É o coração da paróquia que pulsa sangue, graça espiritual, que sustenta todo o resto, que torna todo o projeto de evangelização possível, porque ali, naquela capela,
existem pessoas em adoração, em constante intercessão. Às vezes você pode dizer: mas eu chego lá, eu nem sei o que rezar, eu não sei o que fazer, eu fico lá. Mas a oração, ela, como eu dizia já no início, pegando em Santo Afonso, não é simplesmente falar palavras, não é dizer e ficar falando com Deus sem parar, mas é intimidade, é relacionamento, é presença, é coração com coração, é estar ali diante do Senhor, com a fé, com a esperança e com o coração cheio de amor. É isso que nos ensina São Paulo aos Coríntios no capítulo 13. As grandes virtudes da vida cristã: fé, esperança e amor. E São Paulo ainda vai dizer que a maior delas é o amor. Isso vai perdurar. Se você vem para a adoração com o seu coração cheio de amor, com o seu coração de carne, ali Deus está realizando e manifestando a graça dele. Por isso que é uma grandeza, é uma beleza sermos intercessores, adoradores. A própria palavra adoração, ela tem um significado muito interessante, porque na sua raiz original, a palavra adoração, ela vem expressar aquele espanto que nós temos diante de um mistério, diante de algo muito grande. Nós nos espantamos, e essa atitude de até mesmo colocar a mão na boca. Olha que coisa grande, imensa. É este espanto diante do mistério que é a atitude do adorador, porque no altar está o Senhor, um corpo, sangue, alma e divindade, está o Rei do céu e da terra, e realmente, se nós olharmos pelas nossas atitudes humanas, nós não sabemos nos portar diante dele. Por isso do espanto, e somente pela fé nós conseguimos chegar diante dele e adorar. Somente pela graça do nosso batismo que nós chegamos diante dele, na graça de Cristo nós podemos reconhecer: ali está o Senhor. Somente pelo Espírito Santo eu posso dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que a adoração, ela não é feita tanto de palavras, mas é a presença, é o estar ali, é a escuta de Deus, é deixar Deus te amar e amar a Deus naquele momento. E talvez esse seja uma das maiores necessidades que temos hoje: deixar Deus nos amar, porque a todo momento somos vítimas do desamor. A todo momento atitudes de desamor têm nos afrontado, e ali o amor de Deus nos cura, nos resgata, nos restaura. Que nesse momento você possa deixar que o Espírito Santo confirme em teu coração cada palavra deste momento formativo, daquilo que nós escutamos. Deixe que o Espírito Santo te leve a recordar aquilo que mais tocou o teu coração, aquilo que foi mais importante para a tua vida de fé.